Bem-vindo ao canal Além de Gênesis. A Europa é um vasto continente repleto de pessoas. Você já se perguntou sobre a origem bíblica desses povos europeus? Todos os povos europeus têm suas próprias origens, e se você tem curiosidade sobre isso, saiba que há informações genealógicas interessantes. Descubra agora mesmo a origem dos povos brancos, os povos europeus, segundo as Sagradas Escrituras. Com isso dito, aproveite mais um vídeo da nossa série A Origem dos Povos segundo a Bíblia. A Europa é o lar de muitos países, incluindo Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria, França, Itália, Romênia, entre outros. Você sabia que as Sagradas Escrituras mencionam as origens dos povos europeus? Os textos bíblicos citam os nomes dos ancestrais de certos povos europeus no capítulo 10 do Gênesis. Se você não sabia, as Sagradas Escrituras são fontes que interpretam esses textos, levando em conta o simbolismo apresentado, as origens, as regiões e os países de personagens e povos. No caso dos povos europeus, encontramos vários mencionados nas Sagradas Escrituras, mas principalmente o povo grego e o povo macedônio, que são descendentes diretos de um dos filhos de Jafé. Com isso, já temos uma ideia de quem é o ancestral dos povos europeus. Javã, filho de Jafé, é considerado o ancestral dos gregos. Então, podemos inferir que Jafé, de acordo com genealogias antigas, interpretações judaicas e outros livros, bem como a opinião geral dos antigos povos semitas, é a origem dos europeus. Todas essas fontes apontam para Jafé, filho de Noé. O nome Jafet possui significados como bela ampliação, pálida ou simplesmente multiplicação. Biblicamente, os povos europeus são chamados de povos Japati ou povos Jafa. Além disso, linguisticamente, a família de línguas europeias, incluindo inglês, alemão, russo, ucraniano e várias outras, também é conhecida como a família da língua Jafé, em referência ao ancestral dos povos europeus. As Sagradas Escrituras mencionam os ancestrais dos povos europeus no capítulo 10 do livro do Gênesis e também no livro de Crônicas. Neles, encontramos a linhagem de Jafé, seus 7 filhos e seus netos. Através dos nomes dos filhos e netos de Jafé, podemos decifrar as origens dos antigos europeus. Na antiguidade, os próprios israelitas chamavam os povos europeus de Jafetes, bem como Javanitas, referindo-se especificamente à região da Grécia como Javanitas ou simplesmente filhos de Javã. No livro de Gênesis, encontramos os nomes de cada um desses filhos. A partir de agora, mencionarei o nome de cada uma delas para vocês. Estes eram os descendentes de Jafet, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meshec e Tiras. E estes eram os filhos de Gomer, Ashkenaz, Rifat e Togarma. Estes eram os filhos de Javã, Elisha, Tarshish, Quitim e Dodanim. A identificação bíblica de Ashkenaz como um ancestral dos povos germânicos é uma descrição curiosa e interessante, ainda presente entre os judeus até hoje. Judeus askenazitas referem-se a regiões incluindo a Alemanha e outras regiões germânicas, como askenázicas, devido ao ancestral dos povos germânicos, que segundo a visão judaica antiga e bíblica é Askenaz, que deu origem ao povo germânico, incluindo os próprios alemães. Além de Askenaz, há também o personagem bíblico chamado Rifate. Segundo interpretações antigas e o consenso dos próprios irlandeses, que são descendentes diretos dos povos celtas, conclui-se que Rifate é o ancestral bíblico dos povos celtas. Rifate, filho de Gomer e neto de Jafé, é o ancestral dos povos celtas, também conhecidos como celtas. Tribos celtas espalhadas pela Europa são descendentes diretos de Rifate, filho de Gomer e neto de Jafé.
Além dos descendentes de Rifate, encontramos outros filhos de Jafé sempre relacionados e vistos como povos europeus ou regiões da Europa ou povos geneticamente relacionados aos europeus. Por exemplo, temos a menção de Madai no texto bíblico, que é interpretado como um dos filhos de Jafé, e refere-se às nações que se estabeleceram na região do Irã, os povos arianos ou iranianos. Biblicamente, o povo chamado Maditas é representado pelos medos persas. Note a semelhança entre os termos Medo e Madai devido à origem desses povos. Madai foi o progenitor das tribos medas, que incluem os medos persas, os partos e muitos outros povos de ascendência persa antiga, todos os quais traçam suas origens medas através de Madai, filho de Jafé. Outro nome que chama nossa atenção em Gênesis 10, verso 2, é o nome Magogue. Também temos os nomes Tubal e Meseque. Tubal e Meseque são considerados os ancestrais dos povos russos, ucranianos e outros povos eslavos. Os povos eslavos são descendentes desses três personagens bíblicos. É consenso entre os estudiosos de genealogias e nações bíblicas que Rússia e Ucrânia são as terras de Gomer e Magog, pois Tubal e Meseque são seus ancestrais bíblicos. Isso é de suma importância para entendermos as profecias apocalípticas presentes no livro do Apocalipse, no Antigo Testamento, em Daniel, Ezequiel, Isaías e outros livros das Escrituras Sagradas. É importante que você conheça cada um desses povos, seus nomes e seus ancestrais. Por exemplo, Magog, Tubal e Meseque são os ancestrais bíblicos dos povos eslavos. Askenaz é o pai dos germânicos, mas é crucial não confundir os povos germânicos com os povos eslavos. Já descobrimos a ancestralidade de alguns grupos de povos europeus que são geneticamente relacionados, todos eles povos brancos da Europa. Outro personagem bíblico que chama a atenção nas Escrituras Sagradas é Tiras, que é considerado o ancestral dos povos italianos devido à sua relação com os etruscos. Os etruscos são um dos povos que compõem a ancestralidade dos antigos italianos. Os antigos romanos, descendentes dos etruscos e outros povos javanitas, têm uma curiosidade interessante sobre Javã, filho de Jafé. Javã não deu origem apenas aos povos gregos, mas também a outros povos relacionados aos gregos, que não eram gregos, mas tinham uma conexão com eles. É fascinante notar que os nomes dos filhos de Jafé têm semelhanças linguísticas, embora haja diferenciação devido ao grego, hebraico e aramaico. Esses nomes têm uma semelhança notável com variações linguísticas devido ao evento em Babel, onde surgiram diferentes línguas devido à maldade dos homens. Segundo a tradição bíblica, existe uma história que descreve a existência de uma linguagem comum entre todos os seres humanos, conhecida como a língua edamita. De acordo com essa narrativa, essa língua teria sido falada pelos primeiros seres humanos, descendentes de Adão e Eva. Atualmente, o mundo é caracterizado por uma grande diversidade linguística. Há milhares de línguas diferentes faladas pelo planeta, e muitas delas têm sua própria história e evolução. Um exemplo disso é o grego moderno, que é a língua falada na Grécia hoje. O grego moderno é uma variante do grego antigo, que por sua vez tem sido falado por milhares de anos desde a Antiguidade Clássica. Ao longo dos séculos, o grego passou por transformações e mudanças em sua estrutura e vocabulário, resultando na forma que conhecemos hoje. Entre os filhos de Javã, encontramos Elisar, identificado como o ancestral do povo grego ou helênico. Elisa, neto de Jafé e filho de Javã, deu origem aos gregos originais. A semelhança entre Elisa e a palavra Helenos é evidente não só em inglês, mas também em hebraico e, claro, na língua grega. Outro filho de Javã, que desperta curiosidade, é Tarsis, mencionado várias vezes nas Escrituras Sagradas. Tarsis é o pai ancestral dos tartessos, os primeiros habitantes da Península Ibérica. Os portugueses e espanhóis são descendentes de Tarsis.
Embora tenham outras ascendências jaféticas e uma mistura com povos semíticos, eles são originalmente considerados descendentes de Tarsis, os tartessos. Tarsis é descrito como filho de Javã e neto de Jafé. Outro filho de Javã, chamado Quitim, é sempre associado à ilha de Chipre. Portanto, os cipriotas descendem de Quitim, um dos filhos de Javã. O quarto filho de Javã é chamado Dodanim, embora alguns acreditem que houve um erro de transcrição e que ele é, na verdade, Rodanim ou simplesmente Doranim, devido às diferenças linguísticas. Ele é considerado o ancestral dos Dardanos, um antigo povo troiano. Eu poderia passar horas trazendo mais histórias e identificações bíblicas sobre esses personagens e suas origens, mas já tem um vídeo que fala sobre ele, que é a origem dos chineses, japoneses e coreanos, segundo relata a Bíblia. Em resumo, os povos europeus são descendentes diretos de Jafé e são chamados de povos jaféticos. Deixe seu comentário sobre o assunto e compartilhe o vídeo, se possível. Inscreva-se no canal. Que Deus os abençoe. Até breve. Amém.